E aí, alguém já parou para pensar em si mesmo como um teólogo? Provavelmente não, né? Mas e se a gente descobrisse que, na verdade, todos nós já somos? A gente vai mergulhar hoje na ideia central do livro Somos Todos Teólogos, do R.C. Sproul. E a ideia é justamente essa, que o estudo sobre Deus não é para uma elite, não. É algo que todo mundo faz, quer perceba ou não. A grande questão é, como fazer isso bem? A gente começa com essa frase, essa provocação do Sinclair Ferguson, que vai direto no coração do livro. O ponto não é se a gente faz teologia, mas como a gente faz. Pensa bem, todo mundo tem alguma ideia sobre Deus, sobre a vida, o que ela significa. E esse conjunto de crenças, pois é, isso já é teologia. A única pergunta que fica é, essa teologia é boa ou nem tanto? Então, qual vai ser nosso roteiro? Primeiro a gente vai entender por que, afinal, somos todos teólogos. Depois, por que é um sistema de crenças importante. Como Deus se revela para nós, qual é o centro da fé cristã, o caminho da salvação e, no final, como tudo isso se encaixa numa visão de mundo que faz sentido. Vamos lá, vamos começar com a ideia principal. A palavra teologia, ela soa meio distante, né? Coisa de acadêmico, de gente em Torre de Marfim. Mas o que o Sproul argumenta é justamente o contrário. Isso é para todo mundo. Olha, o título do livro já entrega o ouro. Pensar sobre Deus é simplesmente inevitável. Todo mundo opera com base em alguma teologia, seja ela um sistema todo organizadinho ou só um amontoado de suposições e achismos. A questão que o Sproul nos força a encarar é, e a nossa teologia? Ela foi bem pensada? Ela se sustenta? E é aqui que a gente esbarra num problema. A nossa cultura hoje valoriza a espontaneidade, a mente aberta, ser flexível. A ideia de um sistema de crenças soa meio rígida, até antiquada. Mas de onde vem essa desconfiança toda? Especialmente quando o assunto é fé. Essa versão não surgiu do nada, não. Ela tem raízes filosóficas bem profundas. O existencialismo, por exemplo, diz que o que importa é a experiência de cada um, e não uma verdade universal. O relativismo vai além e diz que nem existe uma verdade absoluta. E o pluralismo meio que joga a toalha, sugerindo que o mundo é caótico e que procurar um sistema único para tudo é perda de tempo. Com essas ideias circulando, não é de se espantar que teologia sistemática soe meio suspeito para muita gente. E aqui o livro faz uma distinção que é crucial. Uma coisa é estudar religião. Isso é olhar para o que as pessoas fazem, seus rituais, suas crenças, como elas se organizam. É um estudo quase sociológico. Agora, teologia vira o telescópio na outra direção. A gente não está olhando para as pessoas. A gente está tentando entender o próprio Deus, a natureza dele, o caráter dele. O foco é totalmente no sobrenatural. Então, o que raios é essa tal de teologia sistemática? Olha, não é pegar uma filosofia de fora e tentar enfiar a Bíblia dentro dela. É o exato oposto. É o trabalho de pegar tudo que a própria Bíblia ensina sobre vários assuntos e organizar de um jeito que faça sentido, que seja coerente. Pensa num quebra-cabeça gigante. As peças são dadas pela Escritura. O nosso trabalho é juntar tudo para conseguir enxergar a imagem completa. Ok, isso nos leva a uma pergunta gigantesca. Se a gente vai estudar a Deus, como é que a gente pode sequer conhecer Ele? Como que o infinito se comunica com o finito? Esse princípio antigo, muito usado por João Calvino, resume o desafio. Finitum non capax infinitum. O finito não consegue conter, não consegue capturar o infinito. É simples assim. A nossa mente finita não consegue compreender totalmente um Deus infinito. É como tentar colocar o oceano inteiro dentro de um copo d'água. Simplesmente não cabe. E aí, qual é a solução? O Sproul, citando Calvino de novo, explica que Deus, na sua misericórdia, se rebaixa para falar com a gente. Ele usa termos que a gente consegue entender. É como um pai super inteligente usando uma linguagem bem simples, uma conversa de bebê, para se comunicar com seu filho pequeno. Não é a verdade inteira e complexa, mas é uma comunicação verdadeira e que a gente consegue entender. E essa comunicação de Deus chega para nós de várias formas. A gente tem a revelação geral, que está aí na natureza, na criação, qualquer um pode ver. Depois tem a revelação especial, que é mais direta. A palavra de Deus através dos profetas, dos apóstolos, tudo registrado nas Escrituras. E por fim, a revelação suprema, o ponto mais alto de todos, a pessoa de Jesus Cristo, a palavra de Deus que se fez gente. Agora, a gente chega no coração de qualquer sistema teológico cristão, a doutrina de Deus e a pessoa de Cristo. Pensa nisso como os pilares que sustentam o prédio inteiro.
Um jeito legal de entender a Deus é olhar para os atributos dele. Alguns são incomunicáveis, ou seja, são qualidades que só ele tem. Ele é eterno, ele existe por si mesmo, ele não muda. A gente claramente não é nada disso. Mas outros atributos são comunicáveis. A gente é chamado para refletir na nossa pequena escala, claro, qualidades de Deus como o amor, a justiça e a santidade. E no centro de tudo está Cristo. Esse versículo de João é simplesmente fundamental. A palavra que ele usa, logos ou verbo, é poderosíssima. João diz que o verbo estava com Deus, o que mostra uma distinção de pessoa. Mas ele também diz que o verbo era Deus, afirmando a divindade total. É um jeito genial de apontar para o mistério profundo da Trindade. Mas, teologia não é só teoria. Como isso tudo se aplica na nossa vida? A questão da salvação é justamente onde a borracha encontra o asfalto. Como alguém é salvo? Essa talvez seja a pergunta mais prática e mais importante da fé cristã. Muitas vezes, toda essa discussão se resume a essas duas palavras com nomes esquisitos. Monergismo vem de mono, um, e ergon, obra. Ou seja, a salvação é obra de um só, Deus. Já o sinergismo vem de sin, junto, e ergon, obra. A ideia aqui é que a salvação é um trabalho cooperativo entre Deus e a vontade da pessoa. O livro do Sproul, que segue a tradição reformada, defende a visão monergista. A ordem dos fatores aqui altera e muito o produto. Nessa visão, a regeneração vem primeiro. O Espírito Santo age, ele muda o coração. E é só depois disso que a pessoa, agora viva espiritualmente, consegue ter fé. Ou seja, a fé não é a causa da nova vida, ela já é a primeira evidência, o primeiro fruto dela. Daí vem a justificação, ser declarado justo, e a santificação, que é aquele processo de crescimento que dura a vida toda. E no final das contas, qual é o resultado prático de ter um sistema teológico coerente? É só um exercício para a cabeça? De jeito nenhum. O objetivo é chegar na confiança e no consolo. Essa frase em latim, Deus pro nobis, que significa Deus por nós, captura perfeitamente a essência da providência. Não é aquela ideia de um Deus distante que deu corda no relógio do universo e foi embora. Pelo contrário, é a crença de que ele está ativamente no controle de cada detalhe, governando tudo para o bem do seu povo. E é aqui que mora o grande consolo. Para o cristão, o universo não é uma máquina fria governada pelo acaso. A vida não é uma série de acidentes. Pelo contrário, mesmo no meio do sofrimento, da incerteza, existe a confiança de que um Deus soberano e bom está no controle, transformando o que parece caos em um propósito maior. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final. Se a premissa do Sproul está certa e todo mundo já tem uma teologia, a questão que fica é: em qual fundamento ela está construída? É um sistema coerente? Ele oferece consolo e sentido de verdade diante das grandes questões da vida? A busca por essas respostas, no fim das contas, é o que significa ser um bom teólogo.